Hoje quero falar com você sobre a importância de ter um nicho definido nas redes sociais. Eu sei que muitos de vocês talvez já tenham um nicho na sua rede social, ou algum de vocês ainda esteja com alguma dúvida em relação a definir o seu nicho. Então, nesse vídeo você vai aprender os detalhes de como definir o seu nicho, de por que definir o seu nicho e ainda exemplos de algumas pessoas que têm um nicho super definido para você ter uma inspiração, uma referência de como fazer isso. Nós sabemos que hoje nas redes sociais, quanto mais específico, mais fácil você crescer na rede social. Então, ser referência de algo vai fazer você ser realmente referência em um assunto e isso vai dar um crescimento muito mais rápido dentro do seu perfil. E assunto, quando você é específico, a pessoa vai entrar no seu perfil para ficar vendo os outros vídeos que você já postou sobre aquele assunto. Então, é importante você sempre manter uma linha de raciocínio nos seus posts, porque daí sim as pessoas que entrarem no seu perfil vai ficarem e cada vez mais consumir o seu conteúdo. Então, por isso a importância de ser específico. Imagina só você falar no seu perfil sobre vários assuntos, por exemplo, de vida fitness, moda, de viagens, e aí um vídeo seu de viagem viraliza. E aí as pessoas vão entrar no seu perfil e vai ver que você fala de vida fitness, só que elas não estão interessadas nesses outros assuntos, elas estão interessadas somente, por exemplo, na viagem. E aí o que vai acontecer? Ela vai acabar não te seguindo porque né, ela estava interessada naquele assunto. E para não ter essa questão de inconsistência, uma hora você posta uma coisa, outra hora você posta outra. Vamos ver aqui um exemplo da Yasmin Castilho. Parece, quando você segue ela, que ela fala somente da vida dela pessoal, mas ela tem um nicho super definido que é sobre humor no relacionamento. Relacionamento de casal, humor, agora de família, né? Então ela tem um nicho super específico. Se você for ver o feed dela, você vai ver que sempre é vídeos de comédia relacionado ao relacionamento entre casal e agora entre filho também, né? Então, ser específico, as pessoas vão começar a ver outros vídeos dela que são engraçados, que são compartilháveis. Então, isso é muito legal, porque sempre tem uma sequência, se você perceber, dos vídeos dela. Até as publicações dela são nesse tom de engraçado e relacionado a relacionamento e a casal. Então, vamos lá. Vamos definir o seu nicho. Como você vai definir o seu nicho dentro do seu assunto? Que eu sei que você é uma pessoa extremamente criativa e tem muito assunto para falar. E se você fosse pegar qualquer assunto aí na internet, eu sei que você ia dominar todos os assuntos. Mas você tem que escolher um tipo de assunto para falar, e eu sei que isso deixa você aí maluquinha, porque isso também é o meu caso, e recentemente eu defini o meu assunto, que era falar sobre vídeos virais, sobre vídeos de alto valor na internet. Então, falar sobre edição de vídeo, sobre marketing, né, que é o que eu trabalho, mas hoje eu defini mesmo o meu nicho, que eu quero falar sobre vídeos de alto valor. Então, como você produzir, criar conteúdos de alto valor, com vídeos que você vai editar bem, que você vai gravar bem. Então, esse é o meu nicho hoje na internet. Então, eu quis funilar bem o meu conteúdo, porque eu sei que em marketing muitas pessoas falam, e é um assunto muito extenso. Então, como você vai pensar no seu conteúdo? Vai pensar no conteúdo geral. Vamos pegar aqui um exemplo de casamento. Você quer falar sobre casamento. Então, você vai pegar o nicho geral lá, que é relacionamento. Depois você vai falar assim, entre relacionamento, você vai falar sobre casamento. E dentro do casamento, eu ainda posso abranger ainda muitos assuntos. Então, imagina que você vai falar dentro de casamento, eu quero falar sobre sexualidade no casamento. Você é um nicho super, super específico. Você vai falar sobre sexualidade no casamento. Ou vou falar sobre traição dentro do casamento. Olha, é um nicho extremamente específico. Então, ali você vai falar muito como você identificar que a pessoa está te traindo, como agir depois de uma traição, como, não sei, né? Quando você estiver nesse nicho, você vai saber todos os assuntos que você vai falar. Mas é muito assunto dentro de um único pequeno conteúdo. De moda, por exemplo. Você vai falar sobre moda, que é um grande nicho. Depois você vai falar sobre moda feminina romântica, por exemplo. E aí ele vai falar sobre muitos conteúdos super falando sobre aquela moda romântica. Você vai colocar tudo que impacta aquela vida daquela pessoa que é romântica. Todos os conteúdos, ela gosta de babados, gosta de flores, gosta disso. Então, você vai trazer muito conteúdo em relação àquilo. Você vai agregar valor no seu produto, porque você vai estar falando com um público muito exclusivo. E não tenha medo de nichar o seu conteúdo, porque isso faz com que realmente as pessoas conectem com você. E uma coisa importante, você também tem que pensar no nicho relacionado àquilo que também tem a ver com você. Porque não adianta você falar de um conteúdo, por exemplo, eu sou uma pessoa mais romântica,
e falar de um conteúdo de moda, por exemplo, super clássico, porque eu não entendo o que aquelas pessoas gostam, eu não entendo como elas se comportam. Então, assim, tem a ver realmente com aquilo que você gosta, aquilo que tem a ver com você. Vai ser a melhor decisão que você vai tomar. Falar de algo que você realmente gosta, realmente tem prazer de falar e tem tudo a ver com você. Isso conecta muito com a sua audiência. Como lidar com nicho saturado? Deixa eu dizer uma coisa para você, não existe nicho saturado. Cada pessoa é uma pessoa e você vai falar sobre o seu assunto de uma forma muito diferencial, porque é você, é diferente de qualquer outra pessoa. Você é única, então você vai falar do seu nicho com muita autoridade. Então não tem, meu nicho não dá certo na internet. Não existe esse nicho que não dá certo na internet. E se você encontrar dificuldades, você vai olhar e falar assim, como eu faço então para atrair mais esse tipo de pessoa que eu quero atingir? Só que para saber o que você precisa postar, você tem que conhecer qual é a sua audiência. E se for algo que você gosta muito, você vai ter mais facilidade em criar conteúdo. E aí você não vai ficar naquela dúvida de sim, nossa, quais são as dores, quais são os desejos, o que eu vou falar para as pessoas que estão comigo, porque você vai sentir, você vai saber que você é a sua própria persona do seu negócio. Então não existe nicho saturado, existe sim, talvez alguma forma que você está fazendo que não está sendo atrativa para aquelas pessoas, mas aí é só você estudar ganchos nos seus vídeos, estudar como criar um conteúdo atrativo que você vai dar certo no seu nicho, pode ter certeza. Vou dar um exemplo aqui do Instagram do meu esposo, que ele tinha um Instagram que era muito voltado para brasileiros, falava de francês para brasileiros, e era sim um nicho muito específico. Mas no momento que nós criamos um nicho unicamente francês, o Instagram dele desenvolveu muito mais, porque agora ele fala com mais pessoas, diferenciou aqui o nicho em relação ao nível e não ao público. Então isso também é uma interessante você pensar. Então você vai pensar ali em francês, de vez de fazer francês para americanos, francês para brasileiros, a gente pensou ali em francês para intermediários, porque aí acaba que falando só de um idioma e as pessoas ali já estão num nível que elas já entendem o conteúdo que ele está fazendo. Então nisso fez com que o conteúdo dele viralizasse, ele crescesse muito nas redes sociais também. Isso também é uma estratégia. Bom, então para você definir aí o seu nicho definitivamente para esse 2025 que você falar com autoridade dentro dos seus conteúdos, tem aqui algumas perguntinhas aqui embaixo, mas eu vou falá-las aqui, mas depois você dá uma olhada aqui na descrição do vídeo para você ver o que você pode melhorar e definir definitivamente qual nicho você vai falar. Então pense ali, quais os assuntos você gosta? Provavelmente vai ser muitos. Desses assuntos, qual está disposta a falar todos os dias? Todos os dias sobre aquele assunto, porque realmente para crescer nas redes sociais você tem que ter consistência e tem que ter repetição. Você fala sempre das mesmas coisas, de modo diferente, mas sempre das mesmas coisas. Então pensar que você vai falar sempre do mesmo assunto. E dentro dos assuntos que você selecionou, você vai verificar qual produto você poderia oferecer para essas pessoas que você vai alcançar. Porque também é importante você definir qual produto você vai oferecer, porque quando você crescer mais nas suas redes sociais, você vai poder oferecer algo para elas. Então já pensa em qual produto você vai oferecer. Se eu vou falar sobre moda, fitness, por exemplo, qual é o produto que eu posso vender digital? Ah, eu vou vender meus produtos, eu vou mandar meus produtos para qualquer lugar do Brasil, eu vou também vender ali um e-book de emagrecimento, um e-book de receitas. Pense em coisas que você pode oferecer para essa audiência quando você crescer mais aí no seu Instagram, ou na verdade você já ter ali um link na sua bio já oferecendo os seus produtos. Então pense ali qual seria um produto também que você poderia vender, e aí sim você vai fazendo esse trabalho ao contrário, que é criar conteúdo para atrair essas pessoas que vão comprar o seu produto. E aí você afunila mais. Para você criar conteúdo, você vai pensar nas dores e desejos dos seus clientes, futuros clientes, para você ter um nicho aí, ó, extremamente redondo nas suas redes sociais. Se esse vídeo te ajudou, não deixe de curtir aqui, não deixe de seguir esse canal, porque vai ter muito conteúdo a respeito de marketing de conteúdo e sobre vídeos de alto valor.